Glória a Deus. Quantos estão felizes? Amém. Vou perguntar de novo. Quantos estão felizes? Crente é povo feliz, gente. Bicho feliz é crente. Nem a morte a gente teme. Amém ou não amém? Né? Quando a gente está temendo a morte, tem alguma coisa errada. Tem que rever. Porque crente é aquele que crê para a vida eterna. Aleluia. Abra sua Bíblia junto comigo. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. A partir do versículo 1. Deuteronômio 8, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto, esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova, para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas, e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige a um filho. Obedeçam, pois, os seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus. Pois Ele os está levando para uma terra boa, diga aleluia, cheia de rios, de ribeirões, de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão ao Senhor vosso Deus pela boa terra que lhes deu. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Pai, nessa hora nós buscamos o teu coração e queremos entendê-lo e saber sobre as coisas que nunca sabemos antes, como a experiência do maná no deserto, Senhor, ao qual os nossos pais não conheciam. Que nós também venhamos a conhecer coisas novas, coisas que ainda não conhecemos, mas queremos conhecer. Então, debaixo da tua graça e do teu amor e da direção do teu Espírito, estamos aqui nos preparando para fortificar a nossa fé, ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que venha se levantar contra essa palavra, que seja impedido. Que caia por terra todo o levantar do inferno ou da carne. Tudo aquilo que venha em forma de enfermidade, de sono, de distração, que agora, Senhor, seja impedido, para que os teus filhos recebam de ti a boa porção, em nome de Jesus. A igreja diga. Você sabe o que significa a palavra amém? No original? Quem aprendeu? Assim seja, mas tem algo mais forte. Eu me apego a isso.
Quando você diz amém, você tem que dizer: eu me apego a isso, eu dou atenção a isso, eu me firmo nisso, eu seguro isso. Então, quando você se dispôs a ouvir essa palavra, se apegue a isso. Porque eu tenho certeza que os próximos dias, para você e para mim, vão depender dessa palavra. O Senhor prometeu uma terra, e a terra era uma terra boa. Amém? Você está dizendo amém, entendendo o significado? Então eu vou dizer de novo. O Senhor prometeu uma terra boa. Então você segura essa terra. Amém ou não amém? Você se firma nela. Você foca nela. Você não perde o foco. Você não perde o equilíbrio. O Senhor me prometeu um tempo bom. Essa terra, essa palavra terra não é um lugar, é um tempo. Um tempo de livramento, um tempo de prosperidade, um tempo de realização, um tempo onde os sonhos e as orações são respondidas. Sabe, coisas que a gente orou muito tempo. Segundo o povo aqui de Israel, 40 anos eles esperaram para entrar dentro de uma terra, onde foi prometida muito tempo atrás. E quando eles chegam diante desse dia, desse momento, dessa situação, eles tinham uma palavra. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Sabe, querido, o tema dessa palavra, eu não sei se bem em cima da sua Bíblia tem um cabeçalho aí, na minha tinha. Dizia assim: a terra a ser conquistada. Fala comigo: a terra a ser conquistada. O momento a ser conquistado. Nós temos que aprender a conquistar. Nada de graça. Nada que tenha um real valor é de graça. Nada. Ah, pastor, mas a minha salvação foi de graça. A graça é de graça. De graça para nós. Para Cristo custou tudo. Custou o céu como Deus, porque Ele botou em risco. Custava o céu como Deus, e custava a sua vida como homem. A graça que foi nos dado de graça foi pago pelo preço de sangue, então não foi barato. Quando ele olhou para o preço a ser pago, ele disse: Pai, tudo te é possível. Então, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Possível era, mas a vontade de Deus é que a graça viesse até nós, pago pelo preço de cruz e a cruz de Cristo. Aleluia. Então, a graça não é de graça, ela é paga por um preço santo, pelo sangue santo. Mas na realidade nós esperamos as coisas mais brandas. Nós esperamos que as coisas sejam mais leves, de graça. Mas a realidade nos mostra lutas e provações. Fala comigo: lutas e provações. As nossas lutas podem nos entristecer, queridos, a um ponto de perguntar: por que isso acontece comigo? Porque logo eu tenho que passar por isso. Porque logo eu tenho que viver essa experiência. Isso pode nos entristecer ao ponto de chegar à comparação. Sabe, quando a gente vê a vida do outro, quando a gente olha para a vida do Instagram, para as fotos das redes sociais, a gente acha que a vida do outro é mais fácil. Quem conhece aí o Salmo 73? Abra comigo, Salmo 73. Só para a gente dar uma olhadinha, rapidamente. O Salmo 73, aqui Asaf, não era qualquer um. Asaf, no versículo 1, ele diz assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a minha confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Olha isso. A alma de Asaf aqui entrou em uma guerra.
mas era uma batalha errada. Era a batalha da comparação, e toda comparação tem pecado. Toda comparação gera disputa, gera competição. E você não pode, querido, estar olhando a grama do vizinho. Porque quando você olha a grama do vizinho e você começa a admirar ela parece mais verde. Ela parece mais bonita. Até que você descobre que a maioria é artificial. A maioria não é verdade. Eu posso te dar uma dica? A igreja está aqui comigo? Posso te dar uma dica? Celebre o que Deus te deu. Celebre seu casamento, celebre sua família, celebre seu emprego. Celebre aqueles que Deus te confiou. Celebre seus negócios, seus sonhos. Celebre o que Ele te deu como herança. Nós temos que olhar para aquilo que Deus nos deu e valorizar. Valorizar ao ponto de cuidar, de investir, de ter paciência. Nós precisamos aprender algo aqui essa noite. Aprender a conquistar. Aprender a não ter medo da luta. Porque para conquistar precisamos aprender a lutar. Mas quando se fala do povo de Deus, muito mais do que lutar, tem que aprender a ter confiança naquele que prometeu a promessa. Deus deu a seu povo uma promessa, e a promessa não era ruim, era uma terra boa. Uma terra que emanava leite e mel. Mas eu quero analisar alguns pontos com você. Primeiro ponto. Se a terra é boa, por que o deserto? Se Ele promete uma terra boa, me tirando do Egito, então por que o deserto? Porque eu preciso ficar entre a necessidade e a providência para produzir confiança. Vou repetir. Eu preciso ficar entre a necessidade e a providência para produzir confiança. O mesmo Deus que fez, faz e fará novamente. Vou repetir. O mesmo Deus que fez, faz e fará novamente. Então não precisamos temer. Muitas vezes nós vemos esse deserto como lugar ruim, mas Deus viu como lugar necessário até para o próprio Cristo. Por que Jesus, batizado com o Espírito Santo e levado para o deserto? Jesus era exemplo de toda confiança. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós ficamos assim, irmão, como eles, entre a fome e o maná, entre a sede, mas a água saindo da rocha, entre o frio da noite, mas a coluna de fogo nos protegendo, entre o calor de dia, mas a coluna de nuvem nos cobrindo e nos dando toda a esperança. A falta de roupas novas, mas ficar contemplando a providência das velhas nunca se estragarem. Deus nos deixa assim. Não foi à toa que Ele ensinou a uma multidão que eles não precisavam de muito, apenas de 5 pães e 2 peixinhos, e deu o que sobrou. Fala para o teu irmão aí do teu lado, deu que sobrou. Entre o medo e a paz, aprendendo a ser confiante e a viver para Deus. Fala comigo, confiança, vivendo para Deus. O deserto te prepara. O deserto te prepara. Ele te prepara para quê? Para a promessa. O deserto te prova para viver o melhor tempo da sua vida.
Segundo ponto. O porquê da batalha antes da terra. Se eu já passei pelo deserto, se eu vi a fome, se eu vi a sede, se eu passei calor, se eu passei frio, passar mesmo. Eu não passou não, que você está aqui para contar. Você vivenciou a fome, mas a fartura veio em Maná. Você vivenciou a sede, mas o milagre aconteceu saindo água da rocha. Por que a batalha antes da guerra? Aliás, por que a guerra antes de entrar na terra? A resposta é simples. Aprender a crer para batalhar. Fala comigo, crer para batalhar. Quando a gente vê as histórias tremendas da Bíblia, coisas que Deus dizia, tem muito, deixa poucos homens, não deixa muitos não, porque senão vocês vão achar que é vocês. Tem que ter certeza que sou eu. Aprender a crer para entrar em uma batalha, acreditando que por mais que seja impossível, a vitória é certa em nome de Jesus. Então existe algo que precisa mudar em nós. É bem simples. O deserto dura até que isso aconteça. O deserto dura até que você e eu mude. O deserto o que é? A prova. E a prova continua até quando? Até você ser aprovado. Quando você for aprovado, a prova acaba. Por isso Deus nos prova. Vamos continuar. Aliás, vamos rever Deuteronômio 8, no versículo 3. Deuteronômio 8, 3, ele é bem claro, ele diz assim: por que eu tenho que passar por isso? Deuteronômio 8, 3, ele diz assim: ele deixou você passar fome, e depois lhe deu o que comer. Uma comida que você nem seus antepassados não conheciam. Mas Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Vamos ver numa tradução menos explicada. Às vezes eu gosto da NTLH, mas eu sou mais fã da normal. Aqui diz assim, ó. E também o Senhor Deus, Deuteronômio 8:3. E ele te humilhou, e deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas vive de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Senhor, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Desenvolvendo fé. Quando Josué passa, aliás, quando Moisés passa e Josué assume a missão, o que é que Deus diz para Josué? Quem conhece? Seja o quê? Então fala aí para o teu irmão, fala para o irmão do teu lado aí. O que é que tem que ser? Seja forte e corajoso. Você quer casar? Seja forte e corajoso. Você quer ter filho? Seja forte e corajoso. Você quer assumir um cargo de responsabilidade? Seja forte e corajoso. Você quer ser pastor, quer ser pastora, missionário, obreiro, diácono, não sei o que você quer ser. Seja forte e corajoso. Porque são cargos de responsabilidade. Aí tem gente que quer viver uma grande promessa, mas não quer grandes responsabilidades. E Deus disse assim: eu tenho algo muito grande, Josué, para você. Como fui com meu servo Moisés, assim serei contigo. Agora seja forte e corajoso. Deus está nos ensinando nesse tempo a ser forte e corajoso. Quando a guerra começa?
No deserto? Você acha que no deserto eles estavam em guerra? Tinham inimigos no deserto? Qual eram os inimigos do deserto? Cristo tinha um inimigo no deserto, Satanás. Mas Israel não tinha inimigo no deserto. Você sabe qual era o inimigo do deserto de Israel? Eles mesmos. Por isso as cobras avançaram sobre eles, quando eles clamavam outros deuses. O tempo, o vento, o sol, a areia, nada era inimigo de Israel, porque Deus estava com ele. Você entende que só tinha pedra e as pedras não eram inimigas de Israel, porque quando Deus dizia, saia água da própria pedra e dê de beber a Israel, e a pedra que no natural não sai água, saía. Então a guerra começa quando eles entram na terra prometida. Quando eles chegam no lugar certo, Deus prepara um homem e diz, seja forte e corajoso, Josué, porque você levará esse povo à terra que eu prometi a eles e a Moisés. E ali o Senhor diz assim, entra, segue a terra e conquista. Quantos querem conquistar um tempo novo? Deus está te preparando. Amém ou não amém? Deus está te preparando. Deus está te preparando para um tempo novo. Mas esse tempo novo custa caro. Quando você chega no lugar certo, querido, tempo certo, guerras acontecem. Umas, o inimigo começa. Porque sabe que você saiu do lugar de paralisia, o lugar de comodismo, o lugar que tudo estava bonzinho. E de repente começa a dominar uma terra que produzirá tudo aquilo que Deus falou. Deus é vencedor, amém? Mas você sabia que Deus quer te fazer vencedor? A palavra diz mais do que vencedores, através do amor dele. Mas você não pode ser fraco. Você tem que ser forte e corajoso. Umas guerras, o inimigo começa. Agora outras guerras, sou eu e você que temos que começar. E nós precisamos entender isso. Pois a guerra aqui simboliza que Deus está me dando um lugar. A guerra aqui significa que Deus está me dando algo que eu esperei, que eu ansiei, que eu orei, que meus pais oravam. Vamos para Deuteronômio 9:1. Deuteronômio 9:1 diz assim: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que você. Cidades grandes, muradas até os céus. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conhecestes e que já ouvistes, que pararia diante dos filhos dos gigantes. Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus passa diante de ti, e é um fogo consumidor, e destruirá, e derrubará diante de ti, e tu os lançarás fora, cedo os desfarás, como o Senhor tem dito. Ouve, ó Israel, que eu estou te dando essa terra. Agora é uma terra de grandes lutas, mas eu te garanto a vitória. Você sabe o que significa isso aqui? A palavra diz: a vitória é minha. Eu não preciso ter medo da guerra. Eu não preciso ter medo do momento que eu estou vivendo. Ele é meu. Deus me prometeu.
Eu vou entrar, eu vou conquistar, o diabo vai rosnar, ele vai estar lá querendo segurar a minha promessa, segurar a minha bênção, ele vai levantar pessoas, ele vai levantar situações, mas eu não temerei, serei forte e corajoso, como o Senhor falou. Fale para o irmão do seu lado, diga assim: esse momento é seu. Diga: esse momento é seu, você esperou esse momento, viva essa guerra, não temas. Esse é o seu tempo. Por que você vai baixar a cabeça? Lute. Entre de frente dessa batalha. Conquiste sua vida espiritual. Conquiste sua família. Conquiste seu ministério. Conquiste o que o Senhor te prometeu como herança. Por que temer? Se Ele está comigo. Aí quando a promessa começa a se cumprir, as lutas começam. E o que o povo de Israel vai fazer? Se acovardar? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está passando nesse tempo coisas que há muito tempo você não tinha passado, se coisas semelhantes têm te afligido, têm fazido você sofrer, você tem chorado, Deus te deu uma palavra. Continua firme de pé, porque Ele está contigo. Pode se levantar mal, pode se levantar pessoas, pode se levantar enfermidades, situações. Se a víbora te morder, não fará mal algum. Agora tem uma dica. Algo que é precioso para esse tempo. Guarde seu coração. Quando Satanás chega para Jesus no deserto, ele diz: transforma as pedras em pães. Tu estás com fome. Olha os reinos da terra. Porque sofrer, tudo é meu. Tudo eu posso te dar. Fala comigo, guarde seu coração. Fale para o seu irmão do seu lado, guarde seu coração. Sabe, muitas vezes nós ficamos em um ambiente onde a opressão vem, como aconteceu com Davi. Golias dizia: sou eu um cachorro, para que me mandem um menino desse, para lutar comigo. Ainda hoje, vou dar a carne dele aos cães. E Davi dizia assim: tu vens com a tua lança e o teu tamanho, mas eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mas aquela pergunta fica, sabe? Por que me tirou do Egito e me botou num lugar de sofrimento? Nunca se ouviu falar em um tempo onde o povo viveu tanto com Deus como deserto. O povo vivia constantemente. Aonde a nuvem estava, o povo estava. Não era um momento, era todo o tempo. Agora, para isso acontecer, e aqui eu vou falar de Moisés. Deus teve que tirar do Egito o príncipezinho, filho da filha de Faraó. Se Deus não incomoda o coração de Moisés, Moisés tinha morrido sem sofrimento, sem luxo. No luxo, quer dizer, sem necessidades, mas também sem vitória, sem conhecer a Deus. Muitas vezes você está no Egito, em um lugar confortável, ou então você está no deserto, um lugar de providência, mas Deus está te chamando para uma terra nova. Sabe, Deus leva para o deserto lugar de ser forjado. Não adianta estar em um lugar aonde Deus não aprova que você esteja, por mais que esse lugar seja um lugar aparentemente próspero. Quando se via Moisés, um hebreu, ao lado da realeza, talvez ali muitos diziam: aquele homem não precisa mais de nada. Sorte tem este hebreu, que a família de Faraó escolheu ele para ser príncipe do Egito. Mas quando a sarça ardente falou com ele,
e disse: eu sou o Deus dos teus pais. Eu te salvei na terra do Egito para um tempo novo. Eu quero que você liberte o meu povo, leve eles para o deserto. Abra comigo Isaías 5, versículo 1. Talvez você esteja plantando uma linda vinha, mas se essa linda vinha não agrada ao Senhor, saia dela a tempo. Porque quando o Senhor levantou a voz contra o Egito se tornou seu inimigo. O canto diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha. Ela é um lugar fértil. Ele o cercou, limpou das pedras e plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas ruins ou bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer com a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nelas sarças, espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. E esperou que excedesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Não adianta estar em um lugar que aparentemente parece tudo bonito, mas não é aquilo que o Senhor quer para você. O Senhor te prometeu algo novo. E esse algo novo, a batalha se instala, mas o lugar bonito, parece que as uvas são boas. Quem já comprou aqui uva bonita e era azeda? Chega, amargava, parecia limão. Quando entramos na terra da promessa, as guerras começam. O diabo se levanta. Mas sabe qual é o problema, querido? O problema aqui não é o diabo se levantar. Leviatã foi feito para se levantar e guerrear. Ele é o grande monstro. Não há beleza nele, nem verdade. Mas o problema é que o povo, quando está diante do grande monstro, teme a ele. E deveria temer ao grande El Shaddai, ao grande eu sou, a Jeová Jiré, ao Deus que trouxe toda a providência, ao digno de todo temor. Quando o Leviatã se levanta contra nós, fica lá, sai não. Se o Senhor disse: essa vinha eu não gosto, por mais que ela pareça bonita, por mais que ela tenha uma torre, por mais que ela tenha um poço cavado, eu não gostei da vinha, vou destruí-la, sai dela. Agora, se o Senhor falou: essa é a minha vinha, aí Leviatã se levanta. Aí você diz: mas o Senhor falou que essa era a sua vinha. Você permanece lá, vai nascer algo bom. Não, você não está entendendo. Vai nascer algo bom desse tempo, porque o Senhor tem promessa para você. Abra Isaías 27. Aqui já num tempo novo. Deus nos ama, irmão. Aleluia. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz.
e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhes: eu, o Senhor, guardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano algum. De noite e de dia guardarei a minha vinha. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles, justamente os queimaria. Ou que se apoderasse da minha força e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Se o Senhor falou que essa vinha é tua, que esse tempo é teu, e que Ele guarda esse tempo, não perde a guerra, porque ela já está ganha em nome de Jesus. Terceiro ponto. Diante do Egito, do deserto e da terra prometida, qual é a nossa prioridade? Por que estamos aqui? Por que servimos ao Senhor? Qual é a nossa prioridade? Nós nos enrolamos, nós nos engodamos com tantas coisas, com tanta religiosidade, que esquecemos do que é principal. Relacionamento com Deus, nossa fé, nossa família, nossos filhos, nosso casamento, nossas orações, nossos jejuns. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Agora abre Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Fala mais uma vez, desculpa estar fazendo isso, mas fala para o irmão do seu lado: guarda o que tu tens, para que ninguém te roube. Não existe lugar difícil demais, nem situação difícil demais, para que Deus não possa nos entregar. Não existe nada impossível para Ele. Agora, o cuidado que nós temos que ter é de não ser um povo fraco, de não ser um povo decadente, que vive de medo em medo. Nós temos que ser um povo forte e corajoso para conquistar a terra que o Senhor mesmo nos deu e que alegra tanto o nosso coração. Atenção, isso deve ser nossa prioridade. Qual é a sua prioridade? Você está na igreja, talvez amanhã tenha uma campanha, talvez tenha muito trabalho para fazer na segunda-feira, mas qual é a sua prioridade? Você está lá no seu trabalho, tem problema, você enfrenta urso, você mata leão lá, mas qual é a tua prioridade? Cada um de nós temos as nossas batalhas, e às vezes, Tondonho, são terríveis. Tem algumas que a gente nem fala para ninguém, porque ninguém vai poder ajudar.
Mas eu posso dizer a vocês, como alguém que vive o Evangelho, para a glória de Deus, que não existe lugar mais seguro do que a presença do Senhor. Não existe lugar melhor para que, se eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, eu possa estar. Porque se Ele estiver comigo, não temerei mal algum. Quarto ponto. Estou terminando. Qual é a nossa posição? Nisso tudo, qual é a nossa posição? Abra Josué 5,13. Josué 5,13. Eu quero que você leia isso aqui imaginando comigo. Aleluia. Josué 5,13. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se põe em pé diante dele um homem, que tinha na sua mão uma espada desembainhada. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Aquele homem respondeu: Não sou nem por você e nem por eles, mas venho agora como príncipe do Senhor. Então Josué se postou sobre o rosto na terra e adorou e disse: Diz, meu Senhor, que o teu servo escuta. Você imagina, Josué está ali, diante da terra, para ele conquistar. Quem conhece aqui a história de Jericó? Aquela música: Onde Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Como Josué lutar em Jericó e as muralhas. Tem muralha, mas se tem Deus, elas vão cair. Tem guerra, mas se tem Deus, iremos vencê-la. Aleluia. Então um homem se coloca ali diante de Josué, e Josué pergunta: Tu é do meu lado ou do lado do meu inimigo? O anjo diz: Nem de um nem de outro. O que significa isso? Que Deus não está do meu lado, nem do seu lado. Deus está do lado dele. Deus está do lado dele. Nós é que temos que andar com Deus, não é Deus andar com nós. Às vezes as pessoas fazem orações, fazem rezas, fazem, sei lá, promessas ou coisas semelhantes, para que Deus ande com eles. Mas a forma correta de se entender é que Deus é Senhor. Eu devo perguntar: Senhor, o que queres de mim? Que aonde tu estiveres, estarás eu. Se é uma vinha derribada, não vou estar lá. Agora, se é uma vinha, por mais que ela esteja bonita, por mais que ela esteja edificada, mas o Senhor disse: Saul não é mais rei. Quem é agora é Davi. Então fica aqui com Davi. Mas Davi é só um menino. Olha para esse menino. Porque sem ninguém ver, ele matou muito leão, muito urso. Agora, para todo mundo ver, ele vai começar a derrubar gigantes. Nós devemos estar andando com Deus. Nós devemos ouvir a sua voz. Nós devemos tomar a nossa posição. Pastor, qual é a posição que devemos tomar? Quem conhece aqui a história de Jericó? Deus falou: olha, eu vou te dar Jericó. Essa terra é tua, vai e conquista. O que eles fizeram? Lutaram com lanças? Não. Eles caminharam ao redor da cidade, cantavam música. 6 dias eles fizeram isso. E ao 7º dia, o Senhor derrubou toda aquela muralha, e a vitória foi entregue nas mãos de Josué.
Talvez você esteja tão ansioso, tão ansiosa, mas eu quero fazer alguma coisa, eu quero lutar. Querido, nem sempre a luta é física. Nem sempre. Porque se for pela sua glória, não precisava Deus intervir. Chegou a hora de Deus provar que Ele é Deus. Mas o momento nosso é ser forte e corajoso. Eles marcharam, cantaram e venceram. E eles precisavam fazer o quê, pastor? Crer e se posicionar. Fala comigo, crer e se posicionar. Você está posicionado? O nosso entendimento hoje, para terminar essa palavra, é meditar em relação à minha posição, que tem valor para você. Sua família, seu casamento, sua fé. Ah, pastor, lá em casa a gente está tendo tanta batalha. Lá em casa também. Ah, pastor, mas eu tenho tanta dívida para pagar. Eu também. Pastor, eu sou um homem pobre pecador. Eu também. E qual é a diferença de nós dois? Não sei a sua, mas a minha é que eu creio. Eu creio que Ele está comigo. E se estou de pé até hoje, a glória é toda dada a Ele. Você passa por muita coisa? Não é cara de coitadinho. Mas olha aí para o teu irmão e diz assim: eu passo por tanta coisa. Mas em todas elas. Não, fala com fé e com convicção. Eu passo por muitas coisas. Mas em todas elas, eu sou mais do que vencedor. Por causa de Cristo Jesus. Com bom ânimo, com bom ânimo, com bom ânimo. No mundo sofrereis aflições, não temas, eu venci o mundo. Bom ânimo. Para terminar, Romanos 8, 25. Romanos 8, 25. Aleluia. Aleluia. Não se prenda não, irmão. Pode dizer aleluia. Grande é o Senhor que responde a minha alma. E você vai sair desse culto com a palavra na sua boca dizendo assim: quando a sua alma estiver abatida, porque estás abatida, minha alma, ainda o louvarei. Essa vitória é minha. Romanos 8, 25 diz assim: mas se esperamos o que não vemos, logo com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos nem o que deveríamos pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos seus santos. E sabemos que todas as coisas contribuem, escuta isso, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Se é fome, Ele traz o alimento. Se é sede, Ele faz milagre. Se é doença, Ele é a cura. Todas as coisas. Daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também
chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também gloriou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem se levantará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Porque estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que vai acontecer no futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dê um glória a Deus, dê um aleluia, diga santo, 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 santo é o Senhor. Ah, mas está me perseguindo, está me dando pesadelo, está me afrontando, vem na porta da igreja me afrontar. Grande é o Senhor. Felizes são aqueles que lutam pelo Evangelho, que pregam a palavra de Deus e que não têm medo do amanhã. Ah, mas são aqueles que se levantam contra os escolhidos de Deus. Ele mesmo protege a sua vinha. Você imagina a figura do anjo diante de Josué. Você está do meu lado? Ou está a favor dos meus inimigos? Ele disse, nem de um nem de outro. Eu sou o que vem da parte do Senhor. E Josué se inclina e diz, o que queres que eu te faça? Aonde tu mandares eu irei. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Mas hoje, quando chegar em casa, se incline diante da sua cama e diga, eu sou servo do Senhor. Dirás o que eu tenho que passar e eu passarei. Ainda que eu tenha que passar pelas aflições e perigos, eu saberei que tu estarás comigo e vitória é o teu nome. Não haverá em mim temor algum. Naquele momento, a palavra que Deus deu a Josué lá no início, fez muito sentido. Quem lembra da palavra? Seja forte e corajoso. Fala para o teu irmão, para a tua irmã. É a última vez que eu digo isso hoje. Seja forte e corajoso. Os músicos podem vir. Seja forte e corajoso. Tome posição. Tome posição. Veja o que é importante para você. Às vezes nós desfocamos porque não entendemos a posição, o que deve ser a nossa prioridade. Qual é a sua prioridade? Seu casamento? Então faça como Ruth disse ali a Noemi, aonde tu estiveres, estarei eu. Teu povo será meu povo. Qual é a tua prioridade? É o teu ministério? Então diga, aonde o Senhor me mandar, irei eu, e não temerei mal algum. Pode vir, Charles. Aonde? O que é a tua prioridade? É a tua filha, é o teu filho. Diga, o Senhor me deu como herança. E o Senhor protegerá. Como protegeu o filho de Abraão. Mesmo que Abraão no coração já estava disposto a sacrificar. O Senhor é aquele que nos guarda, igreja. O Senhor é aquele que nos deu a batalha. Mas é também o que garante a vitória.
Essa semana eu tenho um desafio para a igreja. Nós vamos fazer 7 dias de consagração e jejum. 7 dias nós estaremos nos reunindo com as nossas famílias, cada um na sua casa, fazendo círculos de orações, aonde cada membro da casa deve orar, se consagrando ao Senhor e cantando hinos de louvor e exaltação àquela casa. Pastor, mas eu não sei pregar. Eu não mandei você pregar. A palavra o Senhor já deu. Eu estou falando que você vai orar, você vai buscar, você vai louvar, você vai acreditar e o milagre vai acontecer. Quando for sábado, nós estaremos aqui para fazer a entrega ao Senhor. Serão 2 dias de entrega, sábado e domingo. Domingo nós faremos uma vigília. A gente fala meia vigília, porque aqui é centro, a gente não sabe até que hora pode ir. Mas vamos começar das 18 horas, sábado, às 18 horas. E vamos até onde o Senhor permitir. Em oração e cânticos, em consagração. E o Senhor nos dará a vitória. Assim como foi com Jericó. Nós vamos tocar os instrumentos. E essas muralhas vão cair em nome de Jesus. Agora eu quero mesmo que a igreja faça. Você chegou do trabalho cansado, você pega seu filho e mas a criança não ora. Onde é a criança não ora? A criança não ora que você não ensina. Ensine a criança a orar. Elas oram, ela vai orar que vai constranger você. Pastor, lá em casa a gente só somos 2. 2 não, vocês são 3. É você, seu marido, você, sua esposa e Jesus Cristo. E o cordão de 3 dobras, não tem quem rompa. Eu tenho orado e tenho dito, Senhor, Leviatã tem se levantado. E o Senhor disse assim, seja forte e corajoso, porque na minha vinha ninguém toca. Mas sabe o que eu descobri hoje? É que a guerra é natural. E qual é o problema, pastor, da guerra? É porque só Ele está fazendo. Nós vamos começar a fazer a partir de agora. Agora nós vamos atormentar o inferno em oração, em jejum, em súplica, em clamor, em adoração a Jesus. E Ele nos responderá. Aleluia. Começa a orar. Sabe cantar, canta. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Adora, vai. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Peça a Ele para encher o ambiente. Peça a Ele para encher o lugar. Aleluia. Oh. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Oh! Começa a profetizar, começa a profetizar. Profetiza. Seja agora, vem e derrama no seu espírito. Seja hoje, seja agora, vem e derrama o seu espírito. Seja hoje, seja agora, vem e derrama o seu espírito. Seja hoje, seja
E sobe a tua boca, começa a profetizar. A terra chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Canta mais alto. A terra chama. Oh. Vai igreja, canta, profetiza esse tempo novo. Ei, não vou desistir do tempo novo. Seja hoje, seja agora, vem derrama o seu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama. Vai. O grande leão da tribo de Judá. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Segura. E ruja o leão. Cante. Só as vozes. E ruja o leão. Bem alto, vai. Diante da mar. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Canta mais alto, vai. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ruja o leão. Toma teu lugar na casa, toma teu lugar na nossa vida, Deus. Desce o povo, fortalece o teu povo, anima o teu povo, dá ânimo, dá vigor, dá esperança, faz uma conquista nova no nosso meio. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti aos vossos inimigos. Não escute os vossos cânticos. Não se envolva com as vossas seduções. Consagre e o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quando o povo fez aliança de novo com o Senhor manda o anjo dizer: eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. E Josué entrou naquela batalha sem precisar lutar, apenas obedecer e crer, e ele venceu. E assim eu e você venceremos em nome de Jesus. Esses 7 dias nós iremos nos consagrar em jejum, em oração, em consagração. Nós vamos nos afastar de séries, filmes, redes sociais, que fiquem somente aquelas que são para o trabalho. Mas essas coisas que tiram as nossas atenções serão 7 dias de consagração, nos abstendo do alimento,
para que a carne se enfraqueça, e buscando o Espírito, meditando na palavra, renovando o devocional a cada manhã e a cada noite, em oração com a nossa família, em oração com a nossa casa. E eu quero profetizar sobre você: muitos deles irão se converter e se render ao Senhor. Esse será um tempo de conversão, será um tempo de resposta, será um tempo ao qual você orou tantos e tantos anos, chorou tantos e tantos dias, e o Senhor vai responder agora diante dessa batalha, te dando vitória em nome de Jesus. Comece a orar agora dizendo: Senhor, eu coloco meu coração diante disso. Se essa palavra veio de Ti, prepara o meu coração para orar, para jejuar, para crer. E eu quero todo dia, durante esses 6 dias, eu quero caminhar sobre essa promessa, tocar louvores, clamar ao Teu nome, confiando em Ti. E ao 7º dia, essa vitória estará dada para a honra e glória do Teu nome. E eu vou testemunhar, eu vou dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus para com o seu povo. E ruja o leão, e que a terra estremeça. Mais uma vez, e ruja o leão, e que a terra estremeça. Vamos alinhar agora. Você vai parar de ouvir as outras vozes, a voz do ressentimento, das mágoas antigas, e você vai alinhar um pensamento só: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai colocar em um pensamento só: eu farei a vontade do Senhor. Ele disse Josué, ele disse Moisés: se o povo guardar os meus mandamentos, eu estarei com vocês sempre. E hoje você está alinhando o seu pensamento com o pensamento do Altíssimo, e dizendo como Jesus disse: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Você está entendendo? Você está se alistando com a guerra. Às vezes você vai orar por um parente que não é crente, e ele vai tratar você mal. Satanás vai usar muitas vezes para humilhar você, para querer ferir você. Você vai ligar, ele não vai atender. Você vai mandar mensagem, ele não vai responder. Mas você tem que ter certeza na sua cabeça que essa é a batalha certa. É minha família, eu não posso desistir dele. Se eu desistir do meu pai, Marcílio, eu vou me importar com quem? Se eu desistir do meu pai, eu vou me importar com quem, Liliana? Com quem, Lilinha? Ah, mas se levantar a voz arrogante, que se levante. Maior é a voz do Senhor dos Exércitos, que me prometeu que a minha casa servirá ao Senhor. E se eu tiver que me humilhar, os humilhados, aqueles que se humilham, os humilhados não, os que se humilham serão exaltados. E a maior exaltação que eu e você podemos ter é a nossa família junta, louvando, adorando, servindo a Deus. A batalha é certa, querido. Tenha certeza que não vai ser fácil, mas a vitória é mais certa ainda, pelo nome de Jesus. Levante as mãos e diga: Senhor, eu entro nessa batalha, porque eu reconheço que o Senhor é como um anjo poderoso de guerra, que diante dessa batalha, Senhor, o Senhor tem colocado para me ajudar. E eu não vou desistir dos meus. Eu não vou desistir daquela terra que o Senhor me confiou. E eu viverei promessas. Diga: eu e minha casa viveremos promessas com o Senhor. Isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja diga. A igreja diga.
Então se segure a isso, se apegue a isso, não desista disso, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor.